se formos visitar algumas escolas, ok, vai dar conta que até moto, não vamos falar de carros, aliás, até motos, os professores não têm. Os professores dependem de táxi, muitos deles vão trabalhar palestrando. Por quê? Sabe-se que hoje também os bancos não dão créditos credíveis no âmbito dos salários que temos para o professor comprar uma moto, um carro. O professor não goza a dignidade que se precisa. Nós vimos na China, o professor é dos trabalhadores da função pública mais valorizado. Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o programa do Tribunal da Sociedade vai tratar exatamente dos assuntos ligados com o Ministério da Educação. O nosso convidado para esta edição é o senhor Rafael Bonito, que é o presidente do CIPTENO, para então responder aqui as nossas questões. Aqui vamos falar um pouco sobre os problemas dos professores, dos homens de giz, dos técnicos, técnicos administrativos e mais. Aproveitando a oportunidade, já desejo boas-vindas então aos estúdios da TV Mayombe. É pela primeira vez que eu venho para os estúdios da TV Mayombe. Bom dia ao caríssimo, famoso jornalista Jubileu, que eu tenho o prazer de vê-lo pela segunda vez, na oportunidade que originou este encontro. Sim. Bom dia a todos os telespectadores e seguidores deste canal informativo, e desde já aproveito o momento para desejar um feliz Março Mulher a todas as mulheres batalhadoras, zongueiras, angolanas que estão a compreender o mês de março e que merecem toda a nossa atenção. Pouco se fala exatamente da vossa organização, mas é uma organização que trabalha muito. Nessa altura, como é que está o CIPTENO? O CIPTENO está bem, né? Em relação aos tempos lá ido. Nós somos uma direção, praticamente o nosso mandato vai já terminar, o nosso primeiro mandato em agosto do ano em curso. Fomos eleitos em 2022 e até a nossa eleição encontramos em efetivas funções 8 províncias em funcionamento. E os demais, das 18 províncias, compreendiam o país. As demais 10 era mais ou menos um sentido figurado de que existe a província A ou B a funcionar em nome do CIPTENO. Entretanto, este mandato foi mais ou menos para revitalizar a organização, fazer com que as províncias tenham expressão de facto junto dos nossos filiados, que são os professores, auxiliares de limpeza, técnicos administrativos e proteção física, todos aqueles contratados pelo Ministério da Educação. Entretanto, e também fazer chegar o exercício da atividade sindical junto desses trabalhadores que hoje então faz com que os governos provinciais de pelo menos 19 províncias, das 21 agora que compreendem o país, tenham um contato com as nossas políticas sindicais que visam a defesa dos interesses, ou se quiserem, direito dos trabalhadores do setor. Exatamente. Hoje, pouca gente sabe diferenciar entre o Simprof e o CIPTENO. Exatamente. Esta pergunta é curiosa e não é só do Jubileu, é quase de todos os trabalhadores até do setor da educação. Como sabem, as próprias abreviaturas e descodificadas estão claras. O Simprof é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores, ou seja, é o Sindicato Nacional de Professores. Entretanto, tendem aí uma limitação, não é? Como
é um sindicato que defende especificamente os professores. Mas o que os telespectadores devem compreender é que o setor da educação só não compreende professores. Compreende também técnicos administrativos, que muitos deles encontram-se no regime geral, porque os professores enquadram-se no regime específico. Entretanto, temos também proteção física, como já dissemos, compreendem o regime geral, assim como auxiliares de limpeza também compreendem o regime geral. Entretanto, por isso é que o CIPTENO é, na sua descodificação, é Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário. Esses trabalhadores do ensino não universitário compreendem os que eu acabei de mencionar, para além dos professores. Exato. Essa é a diferença. Indo já para o que mais interessa, como é que estão os professores e os técnicos que defendem? Como é que está, de forma geral, como é que está a classe? Olha, a classe nesse preciso momento, e desde sempre, não só agora, né? Anda revoltada. É só nós fazermos aí uma auto-expensão sobre aquilo que tem sido mais ou menos a fatia para o setor da educação aprovado em todos os orçamentos gerais do Estado, que agora parece já deve estar aí a mais ou menos 6 qualquer coisa por cento para o setor da educação previsto no Orçamento Geral do Estado, que é ínfimo, né? Dentro daquilo que sabemos que é previsto nas recomendações das cartas internacionais da SADC, que compreendem que os países das nossas regiões devem, nos seus orçamentos gerais do Estado, bonificarem o setor da educação aí entre 15% a 20%, para que se tenha uma educação que todos nós queremos, né? Tanto para se impor uma qualidade de ensino que se recomenda quanto aos estudantes, tanto para que se tenha uma vida econômica e social dos próprios professores. Estamos a falar das condições que permitem o exercício do ensino e aprendizagem em Angola, né? O Jubileu sabe, porque esta é uma realidade, que, por exemplo, tem professores que até então, Luanda, antes do Icolo Ibengo, viviam em Viana, mais ou menos, vamos dividir por zona, por exemplo, Grafanil Bar, e lecionavam no Bengo, no Icolo Ibengo, no Zango e etc. E nós várias vezes demos entrada aos nossos cadernos reivindicativos, tanto do passado como atuais, chamando a atenção ao Ministério da Educação para ter em conta a questão de transportes indicados específicos para os professores em cada região. Porque nós vimos que o próprio Ministério da Educação, em vez de beneficiar este tipo de políticas para os professores, beneficiaram para os alunos. Nós vimos, na coisa de 2 anos para cá, se a memória não me ultrassoa, o Ministério da Educação a atribuir transporte para apoiar os alunos. Entretanto, quer dizer, interessa o aluno que deve pontualmente chegar à sala de aulas e não ao professor que justamente é o monitor deste aluno, não é? Entretanto, pensamos que é injusto que o Ministério da Educação tenha essas políticas que, no fundo, retardam o próprio ensino, o próprio desenvolvimento e crescimento do ensino e aprendizagem, a própria qualidade da educação que se precisa, que compreende vários elementos, né? E isto, a fatia que é alocada para o Ministério da Educação,
impede com que tenhamos escolas com qualidades. Nós temos escolas que precisam ser não só construídas, mas requalificadas também. Nós temos escolas com problemas de casas de banho, em péssimas condições. O Jubileu, se for aqui algures da zona em que nos encontramos, as escolas que estão no interior deste bairro, entretanto, é uma lástima. Têm problema de canalização de água, não têm tanques, não têm casas de banhos em condições. As portas todas assambarcadas, as janelas não estão em condições. Entretanto, nós sabemos que hoje a vida, segundo o lema, faz-se nos municípios. E nós somos defensores que a fatia também que é atribuída aos municípios é ínfima. Não é uma fatia que corresponde com a qualidade do ensino que se precisa, por causa destes problemas todos. E depois vamos cair na situação ligada à própria remuneração dos técnicos deste setor, que é uma questão muito complexa, não é? Vê que o próprio sistema integrado financeiro do Estado e dos ministérios prevê que, por exemplo, um técnico que melhora o seu perfil acadêmico, por exemplo, ao técnico médio, o sistema automaticamente, quando este agente da educação melhora o seu perfil acadêmico, que não era técnico médio, terminando o ciclo de ensino médio, e ele junta os seus processos e encaminha à Direção Municipal da Educação, qualquer ela que seja, não é? Para que o sistema atualize o seu perfil acadêmico de técnico de base para técnico médio e tenha um salário que compreenda aquele nível acadêmico e não só associado ao também o seu tempo de serviço. Porque, como se sabe, a escola tem um limite da formação do indivíduo, mas, como devem saber, comparando este limite com o limite de tempo de serviço, vamos ver que nós, enquanto funcionários, trabalhamos 35 anos e de lá acabamos por absorver mais conhecimento sobre o setor da educação para que se tenha uma educação que se precisa. E enquanto estudantes, nós estudamos da iniciação até ao doutoramento. Isso compreende, este tempo compreende mais ou menos entre 15 a 20 anos de formação. O que significa que nós trabalhamos mais tempo e o tempo recomendado para a formação do indivíduo é até 20 anos. Quem atingir até o doutoramento, não é? Quem atingir até licenciatura, estamos a falar mais ou menos até 15 anos a 17 anos de formação. Logo, o indivíduo deve ser olhado pelo seu aproveitamento, a sua avaliação de desempenho, de acordo ao tempo de serviço. Porque é o tempo de serviço que agrega valores de experiências, não é? Para o conhecimento sobre as transformações que o setor da educação vai conhecendo. E isto não nasce do nível acadêmico. Por isso é que vai notar que há muitos colegas que entram no setor, por exemplo, num concurso público como licenciado, e nunca foi, por exemplo, nunca passou por um ensino médio de formação dos professores, ou do ICED, ou então do magistério primário. Mas a concurso público é admitido.
e ele é admitido, atualizado automaticamente no sexto escalão, com um salário de aproximadamente 300 mil kwanzas. E nós temos no setor, às vezes, professores com 10 a 15 anos de serviço, que vão terminando a sua licenciatura depois de 15 anos de serviço, dadas muitas situações que nós soubemos, que continuam a ganhar como técnico médios. Entretanto, o Ministério da Educação não eleva a experiência que o técnico docente absorve durante os 15 anos. Então vamos fazer a seguinte questão. O que fica em causa do ponto de vista de transmissão de conhecimento é o nível acadêmico ou o tempo de serviço? Quem entra com uma licenciatura no setor da educação não tem a experiência que se precisa. Tem sim um nível acadêmico que se recomenda. E nós sabemos que muitos de nós que entramos no setor como técnicos médios, licenciados, mestres ou doutores, passamos nas mãos, não é, destes mesmos técnicos médios que também só não superaram o seu perfil acadêmico, não por causa, não por culpa deste professor, mas sim porque, como vemos no passado, no tempo colonial, pelos diagnósticos que temos feito, há aldeias em que nós passamos que encontramos uma capela e aquela capela muitas das vezes ajuda a comunidade para transformá-la em sala de aulas, porque precisa-se ali um aprendizado. Imagina que o professor daquela aldeia, vamos supor, estamos no Longonjo, na aldeia do Longonjo, o professor daquela aldeia do Longonjo, dada a realidade política que vivemos, não lhe permite deslocar-se do Longonjo para a cidade todos os dias para melhorar o seu perfil acadêmico. Por que o Estado angolano, à semelhança do tempo colonial, não leva os centros de formações de superação pedagógica até aquelas aldeias, não é? Onde se encontram esses professores que muitos deles só têm quarta classe do tempo colonial. E alguns tentaram superar-se se, por exemplo, ele está mais ou menos a 1 quilômetro do município que tem, por exemplo, uma escola do primeiro ciclo e não do ensino secundário. E ele frequenta lá o primeiro ciclo, que sabemos que termina a 8ª classe, que é o técnico de base. Entretanto, dali para diante, se não existir um estabelecimento escolar de segundo ciclo, ele limita-se. Mas ele vai permanecer naquela aldeia com seu ensino base, não é? Durante os anos que forem necessários. Porque também, às vezes, é o único professor naquela aldeia. Se ele sai daquela aldeia para as cidades, não é? Com tendências de desenvolvimento, para melhorar o seu perfil acadêmico, também acaba por criar outros problemas ligados à educação. Porque os alunos ou a comunidade acaba por ficar sem professores e as aulas param. Agora, nesse caso, como é que fica o crescimento deste atualização? Nesta altura, como é que fica? Nós sabemos que o Ministério da Educação, há coisa de 5 anos, ou 6, se a memória não me atrasou, terá criado um projeto de formação, não é? De formação pedagógica para tentar se encontrar alguma certificação sobre a agregação pedagógica desses mesmos colegas que eu faço referência. Mas esse projeto chegou aí a bairros algures
das vilas urbanas, né, onde encontram-se algumas escolas da categoria do primeiro ciclo e ensino secundário, mas não chegaram às zonas recônditas como tal, esses programas. Seria a responsabilidade do Ministério da Educação, não é? Notificar naquele período, por exemplo, que tem compreendido a pausa pedagógica definitiva. Estamos a falar concretamente de quase que um mês e alguns dias que tem compreendido a pausa pedagógica, para então que se integrem esses indivíduos nesse tipo de planos de formação. Infelizmente, essas políticas não chegaram até as zonas recônditas e nós continuamos a ter esses professores com esses níveis acadêmicos de 8ª a 4ª do tempo colonial sem ser superado. Por quê? Porque nesse preciso momento quem tem que levar o ensino, ou seja, os programas de superação pedagógica a estes quadros, é mesmo o Ministério da Educação. Ou faz o inverso, contribuam ou pressionem mais o Estado em função destes subsídios que se criou das zonas recônditas, que sejam pagos efetivamente. Mas satisfaz? Satisfaz, né? Satisfaz. Nesse preciso momento, dadas as circunstâncias econômicas que vivemos, satisfaz. É alguma coisa adicionando ao salário que se tem, mais o subsídio da zona recôndita, digamos que já é alguma coisa, não satisfaz na íntegra como tal, como se precisa. Mas é um passo dado. Só que o que nós também estamos a verificar é que se encontra também muita injustiça sobre este mesmo subsídio. Há províncias que não estão a pagar este subsídio. Se pagaram, pagaram uma vez. Mas por quê? Só eles podem explicar. Nós temos o caso da Lunda Norte, que obrigou com que um número de professores que se encontram nessa situação deslocassem-se até o Ministério da Educação e junto do Ministério das Finanças, onde aperceberam-se que as situações todas estavam ultrapassadas a nível da direção nacional. E depois deixaram a delegação provincial ou ao Gabinete Provincial da Educação junto da delegação provincial das Finanças e conseguiram pelo menos articular. Mas isso foi com 1 ou 2 municípios. Há ainda municípios que se encontram com essa dificuldade de desbloqueamento do pagamento dos subsídios das zonas recônditas. Isso é a nível do país. E as queixas são inúmeras. E os governos provinciais não estão a dar uma resposta à altura. Se virem no nosso caderno reivindicativo, que deu entrada no dia 4 de dezembro de 2025, fizemos menção deste elemento. E estes professores queriam avançar com uma greve, mas nós podemos tranquilizá-los e passamos a informações que as greves ou as paralisações não nascem como se querem, né? Têm os próprios procedimentos administrativos a se cumprir para que então se declare uma greve. E, entretanto, ficaram alinhados no pensamento e, de certeza, tal como o secretário-geral, companheiro Vitorino Matias, já adiantou que o Septeno vai convocar, exatamente, vai convocar brevemente, dentro de menos de 15 dias, a greve nacional. Entretanto, os professores das zonas recônditas serão os primeiros a aderirem, porque são os que estão ansiosos com esta declaração da greve, tendo em conta as injustiças que eles vão vivendo nesse preciso momento, que não veem os seus subsídios das zonas recônditas pagas. Nesse momento tem greve em causa e como é que estão as negociações? Bem, a esta altura... O Ministério tem uma nova ministra.
Exatamente. Já tiveram um encontro? Como é que estamos? A que passo é que se encontram as negociações? Bem, a ministra é nova no setor da educação, como devemos saber, mas não é nova no aparelho do Estado angolano. E, por sinal, é alguém que esteve a ocupar algumas funções dentro da Assembleia Nacional, que representa todo o povo angolano. E deve a ministra ter a ideia de que em 2022, nós, enquanto sindicatos, os dois sindicatos com maior intervenção no setor da educação, remetemos junto da Assembleia Nacional preocupações, né, resultantes dos cadernos reivindicativos, para que eles também tivessem alguma voz enquanto deputados que tratam sobre a vida da sociedade ou do povo. Entretanto, então não é alguém alheio a esta situação, a estes problemas do setor da educação. O caderno deu entrada no dia 4 de dezembro de 2025 e, entretanto, pensamos que houve passação de pastas e, de certeza, a senhora ministra já tem em mão as nossas preocupações, razão pela qual, tão logo o secretário-geral da nossa organização, do CIPTENO, fez os pronunciamentos há 3 dias para cá, o Ministério manifestou a vontade de manter o início das negociações, ou seja, abrir o início das negociações a partir do dia de hoje. Nesse preciso momento, eu tive informações enquanto estávamos aqui que as negociações não correram bem. Não houve entendimento, tanto é que o secretário de Estado, que foi indicado para coordenar da parte do Ministério da Educação as negociações, o secretário-geral, o companheiro Vitorino Matia, mandou-me aqui uma informação e mensagem de que, não havendo entendimento, o secretário-geral até abandonou as negociações, porque aquilo que então o CIPTENO estava a apresentar como cumprimento nos termos do caderno reivindicativo, tendo em conta também o tempo que já passou, como devem saber, quando um caderno reivindicativo dá entrada a qualquer ministério, a lei prevê como prazo dos primeiros dias, de 5 dias. Uhum. E Depois, a lei depois prorroga mais 20 dias. Imagina, se o caderno deu entrada no dia, foi no dia 9 de dezembro do ano transato. Entretanto, desde o dia 9 de novembro, o Ministério da Educação só reagiu após o pronunciamento da Direção Nacional do CIPTENO, na pessoa do secretário-geral, sobre a greve, por se considerar vencido o tempo que a lei sindical, ou seja, a lei da greve, compreende quando as preocupações são apresentadas em caderno reivindicativo à entidade empregadora. Entretanto, vejam que há este tipo de, pensamos nós, ignorância administrativa, e também, se calhar, o próprio senso da deontologia administrativa no cumprimento daquilo que são os normativos legais, não é? Quando existe esta parceria, porque o Ministério da Educação deve compreender que nós não somos adversários, nós não somos inimigos, nós somos parceiros, e parceiros é para viverem num ambiente de um diálogo aberto, permanente, para que se encontrem os denominadores comuns que se precisa. Nessa altura, o Ministério vê como inimigos? O que é que pode-se dizer, passando mais de 20 dias, estamos a falar mais ou menos quase 3 meses após a entrada do caderno reivindicativo, para o Ministério reagir depois dos pronunciamentos da Direção Nacional do CIPTENO? São estas coisas que nós, às vezes, também dissemos que
o problema está com o Estado como está no seu todo ou com o governo central. Às vezes o problema está com a ignorância dos quadros que lhes são depositadas a confiança pelo Presidente da República para conduzirem uma determinada instituição. Nós vamos dizer que o Presidente da República é que disse ao Ministério ou à Ministra da Educação para não responder o caderno nesses prazos. Esses são atos administrativos que, de certeza, o que não é verdade. Isto é uma responsabilidade de quem está a conduzir o Ministério da Educação. Recebeu o caderno reivindicativo. Nós temos o direito de resposta, quer ele positivo, quer ele negativo. Mas nós precisamos, nos prazos que a lei prevê, não é? A resposta que nos dê a possibilidade de também buscarmos outras analogias, outras conclusões em função daquela resposta, para que o diálogo permaneça. Eu não sei se o Ministério da Educação, na verdade, sente-se bem quando está sempre na boca da mídia, não é? De que vai conhecer mais um sindicato descontente com a falta da resposta. Simplesmente responder um documento que eles receberam. Isso é administrativo, os documentos compreendem, depois de dar entrada, um período de resposta de 8 dias. Isso é administrativo, isso não custa nada. Então são às vezes os gestores destes órgãos, dessas instituições estatais, que fazem com que, ou contribuem no fundo para que a imagem de quem governa o país algumas vezes seja mal vista, quando no fundo é responsabilidade de quem lhe foi depositada a confiança para continuar a dialogar com as instituições. E se a memória não me atrassoa, eu recordo muito bem que em 2022, na tomada de posse do Presidente da República, terá recomendado a todo colaborador do seu executivo, com um lema que até hoje vive, que trabalhar mais e comunicar-se melhor. Qual é o trabalho que nós vimos e qual é a comunicação diante desse episódio que o Ministério da Educação teve? Mas essas fricções com o Ministério da Educação, entende-se, será que como teimosia ou falta de vontade por parte dele, ou então também está em jogo a questão, o próprio orçamento que é insuficiente? Bom, para nós chegarmos até esta, primeiro podemos dizer que é falta de vontade. Porque se eu apresento uma preocupação ao jubileu e o jubileu não me responde, é falta de vontade do jubileu. Ou porque não está interessado. Só que, como sabem, o setor da educação é dos setores com maior quadro na função pública. É o setor que mais emprega. É o setor que mais trabalhadores tem na função pública. Praticamente, a Angola é uma identidade da educação nacional. Entretanto, não têm noção os responsáveis que são depositados a confiança de conduzir aquela instituição. Não têm noção que uma espécie de uma ignorância num documento como caderno reivindicativo que abrange os professores ou os trabalhadores do setor da educação, quando o pronunciamento nasce da direção nacional de qualquer sindicato que seja, que dê a entrada de um caderno reivindicativo, jubileu, a preocupação deve ser maior, porque o benefício é de quase que 60% de uma boa parte da função pública que o setor da educação tem. Entretanto, os problemas do setor da educação não só são dos trabalhadores do setor da educação, são extensivos até aos encarregados da educação, até aos próprios estudantes ou alunos. Entretanto, as pessoas devem ter essa responsabilidade. As pessoas que conduzem o setor da educação não devem pensar que o setor da educação é casa da tia Joana. É um setor com enormes responsabilidades. Quando recebem documento a esta dimensão e que eles
os companheiros têm noção do que há de vir se existir alguma ignorância administrativa, não é? Devem ter consideração. Por isso é que eu disse que nós somos parceiros e não é vontade dos sindicatos que venham à mídia para anunciar a declaração de uma possível greve ou a efetivação de uma greve. Não é vontade. É só para compreenderem que não é nossa vontade. É vontade de quem se calhar acha que está no anonimato. E para que seja citado, não é? Como entidade empregadora, é necessário que o sindicato venha aqui aos microfones e declara a possível declaração da greve, passo o termo, ou a efetivação de uma greve. Não é nossa vontade. A nossa vontade, e tem sido o nosso conselho junto do Ministério da Educação, com os sindicatos nós estamos sempre abertos. A nossa vontade é manter o maior diálogo possível para que se encontre o denominador comum também possível. Porque se o Ministério da Educação responde, nós apresentamos a resposta aos donos dos problemas. Porque penso que os gestores do Ministério da Educação têm a ideia de que os problemas que resolvem é da direção nacional do sindicato. O sindicato compreende mais ou menos a direção nacional, ainda que agregarmos os secretários provinciais todos, mais ou menos mais de 100 e tal pessoas. Nessa altura, a pouca remuneração dos professores e a falta de subsídios, isso pode também fazer com que baixe a qualidade de ensino nas escolas? De certeza. Jubileu, quando nós, se formos visitar algumas escolas, ok, vai dar conta que até moto, não vamos falar de carros, aliás, até motos, os professores não têm. Os professores dependem de táxi. Muitos deles vão trabalhar pedistrando. Por quê? Sabe-se que hoje também os bancos não dão créditos credíveis no âmbito dos salários que temos para o professor comprar uma moto, um carro. O professor não goza da dignidade que se precisa. Nós vimos na China, o professor é dos trabalhadores da função pública mais valorizado. Nós não temos, enquanto professores, cartões dos transportes públicos. O Ministério da Educação tinha que criar essa política. Por isso é que, até do ponto de vista de remuneração, nós gozamos de estatuto especial. E, entretanto, nós vamos nas questões técnicas ligado à própria tabela salarial. O que é que nós estamos a apresentar para o Ministério da Educação? Jubileu, nós temos salários magros que não oferecem condições para se fazer um crédito possível para comprar uma moto ou um carro. E então nós temos uma questão. O CIPTENO apresentou uma proposta de uma nova tabela salarial, onde os salários começam de 200 a 400 mil kwanzas para os técnicos médios, não é? Estamos a falar mais ou menos daqueles que começam do 13º grau até ao 7º, até o 8º, não é? E de 700 a 1 milhão de kwanzas dos licenciados, mestres e doutores. Depois de aprovada esta proposta da tabela salarial, é assim que o Ministério da Educação tinha que promover a atualização dos graus dos quadros do setor da educação e a promoção
pelo tempo de serviço, porque a atualização em função do nível acadêmico e a promoção de graus é através do tempo de serviço. Tal como já dissemos, que é o tempo de serviço que faz com que o técnico absorve mais conhecimento de acordo com as transformações que o setor vai conhecendo. O nível acadêmico é o elemento, não é, que praticamente cumpre com formalidades de fazer com que o professor esteja mais atualizado, tendo em conta com a nova realidade tecnológica que vamos conhecendo no mercado, no âmbito daquilo que é o manuseamento dos novos equipamentos que o próprio setor vai tentando familiarizar-se, não é, com esta nova realidade tecnológica no setor da educação. Bom, já para terminar, quero fazer as últimas considerações. Bem, nós primeiro dizer que estamos abertos, vamos reiterar que estamos abertos ao diálogo com o setor da educação, não é? Porque interessa a nós é negociar e encontrar o melhor caminho possível para a resolução dos problemas dos professores. E se calhar seria curioso do Jubileu fazer essa pergunta, mas vou situá-lo do ponto de vista dos pontos que se encontram no caderno reivindicativo. O caderno reivindicativo compreende 17 pontos. Dos 17 pontos, nós achamos que precisamente se o Ministério da Educação levar a consideração do Conselho de Ministros sobre 3 a 4 propostas fundamentais que interessam muito aos quadros do setor da educação, não é? Os professores e os demais trabalhadores, que está ligado primeiro à alteração da tabela salarial. Número 1. Número 2. A redução do IRT de 19% para 7%. Porque para nós entendemos que a questão ligada com a oscilação, não é, do câmbio, não está muito em causa. O elemento que está a consumir muito os nossos salários é o imposto de rendimento de trabalho, que é o IRT. Por isso é que nós propomos que seja reduzido a 7%, porque 19% nos nossos salários, isto é muito. Outro sim, a exclusão do elemento professores auxiliares. Professores auxiliares para quê? Esse é um termo até que compreende uma exclusão dentre os professores. Porque todos nós somos professores, lecionamos as mesmas turmas, as mesmas disciplinas, com os mesmos tempos de serviços e dedicados a melhorar os nossos perfis acadêmicos para um salário que se precisa. Logo, os graus do 11º, 12º e 13º, que compreendem professores auxiliares, devem ser excluídos e manter simplesmente o termo professor, de forma genérica, para todos nós. Entretanto, pensamos que estes são elementos fundamentais, mas há um outro elemento que nasceu agora, que está ligado ao concurso público interno de ingresso e de acesso. Há muitos professores que estão a ter dificuldade de deslocar-se das zonas recônditas para os municípios sedes, onde estão a organizar, onde estão as comissões dos jurados para a recepção dos documentos, e há outros colegas que no ano passado concluíram a sua licenciatura, já defenderam e ainda não têm os seus certificados e também estão a se ver beliscados neste processo para não melhorar o seu grau salarial em função à situação também do tempo de serviço. Há muitas irregularidades nesse processo. Os governos provinciais começamos a sentir sobre as reclamações que
uns vão cumprindo, alguns governos vão cumprindo com aquilo que são as recomendações do Ministério da Educação sobre o funcionamento deste processo. E outros vão fazendo do seu belo prazer. E depois notamos também que há governos provinciais que estão a escapar-se dos sindicatos. Por exemplo, há províncias que os sindicatos estão lá, todos. Há províncias que têm uns e outros sindicatos não. Há províncias que praticamente na comissão não tem nenhum sindicato. Entretanto, isso é o quê? Não sabemos por que essas províncias com este comportamento estão a criar este clima de escapatória. Okay? E isto não vai garantindo uma transparência no processo e uma garantia daquilo que se precisa para com os professores. E ligado a esta situação e ao caderno que prevê as preocupações que aqui, de forma precisa, já apresentamos, os professores estão mais descontentes agora e prontos para abraçar a este pronunciamento da greve que, possivelmente, se não for neste fim de semana, mas tudo indica para este fim de semana, os secretários provinciais todos já estão comunicados pelo Secretariado Nacional, cuja comissão está a ser coordenada pelo secretário-geral, companheiro Vitorino Matias, para convocarem as assembleias provinciais e ouvirem dos professores, diante dessas preocupações todas e da ignorância do caderno reivindicativo, qual será a posição deles. E a posição que há de vir dessas assembleias é aquela que nós vamos seguir, porque devem saber que os titulares do poder sindical são os trabalhadores e nós representamos os interesses deles. Cabe simplesmente a nós cumprir aquilo que são as deliberações que eles apresentam nas assembleias. Muito bem. Entretanto, também dizer que há um indivíduo que está a ser influenciado pelo ex-presidente do sindicato, senhor Avelino Kalunga, expulso no Congresso de 2021, no segundo Congresso Ordinário de 2021 do CIPTENO. Criou um indivíduo que, por sinal, é membro honorário do CIPTENO, há coisa de mais ou menos 8 ou 9 anos, para falsificar a sua identificação como membro ativo do sindicato e que vai desenvolvendo alguns documentos junto das instituições do Estado, como se o secretário-geral ou presidente da organização se tratasse. Assim ele vai apresentando-se com esta identidade de presidente do CIPTENO. Entretanto, o indivíduo está a usar falsa identidade institucional para conseguir proveito em nome da organização. Pelo que também vamos adiantar que é uma situação que já está sob controle da Justiça. A qualquer momento o indivíduo será chamado para, então, junto desses órgãos, ele saber esclarecer-se de facto porquê deste comportamento indecoroso e que não bonifica a própria organização. Portanto, reiteramos que nós estamos abertos, mas que os anseios dos professores quanto ao pronunciamento da greve declarado pelo CIPTENO é um facto. E a adesão hoje é maior. A informação, de forma que chegou, é de forma que está a ser recebida, entretanto, com maior intensidade, e nós estamos a nos ver obrigados simplesmente a cumprir aquilo que então os professores vão defender. Presidente Rafael Bonito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela atenção que nos foi dispensada por este canal, que é muito importante, e foi para confessar, por via deste canal, que hoje o CIPTENO, pela denúncia da senhora que trabalhou mais de 62 anos, vejam que absurdo, no setor da educação, que foi feita através da mídia,
mas dizer que através do vosso canal, que hoje compreende quase mais ou menos 6.000 visualizações sobre aquela denúncia, o CIPTENO hoje tem um acento atónico maior por intermédio do vosso canal. E nós ficamos muito gratos por o trabalho que vão desenvolvendo no âmbito da busca dessas denúncias, porque só assim o país compreende-se a democracia que se precisa, da qual todos somos agentes. Muito bem, muito obrigado mesmo. Obrigado. Aqui fica mais uma edição do programa Turbilhão da Sociedade. A responsabilidade é vossa de fazer a informação chegar a quem é de direito. Estamos juntos.